Olá! Oi, pessoal, tudo bem? Vou passar aqui rapidinho, só para dizer para vocês que acabei de deixar a live lá no Estímulos do Saber, tá bom? Sobre a memória de trabalho ou memória operacional, sobre funções executivas, como que funciona, tá bom? Acabei de terminar a live lá agora. E se vocês quiserem, oiê! Oi, Aline Moreira. Oi, Ubira. Ubira, né? Tá dando pra entender que só Ubira. Oi, Jennifer, tudo bem? Saudades de você. Saudades do Heitor, de todo mundo, da Alice. Oi, comadre Lucicele, tudo bem? Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, eu acabei de deixar a live lá no Estímulos do Saber, tá? Todas as lives da semana da série TDAH que eu tô fazendo, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, acabei de deixar de hoje à noite lá no Estímulos do Saber, tá bom? Entrem lá, confira certinho, vai valer a pena, vocês vão gostar. E eu acho que é uma forma da gente estar esclarecendo melhor sobre o TDAH, sobre o déficit de atenção e hiperatividade. Nossa, que tanto de coraçãozinho! Obrigada! Então, assim, é uma forma da gente poder estar contribuindo, né? Então, acabei de deixar lá a diferenciação sobre hiperatividade, sobre funções executivas e memória de trabalho ou memória operacional, né? O que que todos nós temos na nossa mente, aqui no nosso cérebro, que nos faz, às vezes, não organizar as coisas como a gente deveria organizar. Por que que, às vezes, pessoas falam tanto, né, e não dizem nada? Onde é que tá esse probleminha? Oi, Ju, tudo bem? Então, vão lá na página do Estímulo do Saber, assistam a live de hoje, tá muito legal, tá bom? Eu tô fazendo mais lives por lá porque devido às pessoas estarem pedindo mais, então eu tô ficando por lá, né? Mas assim, espero que vocês tenham gostado. Memória de trabalho ou memória operacional, funções executivas, são coisas que todos nós temos aqui, ó, nessa cabeça nossa aqui, nessa caixa maior e que nos faz muito, sim, a gente entender as coisas como a gente precisa entender. Ter uma criança com TDAH não é fácil. Oi, Cleibe, tudo bem? E a gente precisa sempre. Oi, Franciele. A gente precisa sempre estar em conexão, porque se a gente não estiver, a fase dos nossos filhos passam e a gente não entende do desenvolvimento infantil. Onde está a maior falha nossa hoje como pais? Eu não entender o que é o desenvolvimento infantil. O nosso corpo, ele tem uma idade, ele tem um limite para poder acontecer as coisas, entendeu? Não tem como. Se a criança até 2 anos, de 0 a 2 anos, ela tem possibilidades para poder falar 2.000 palavras, então está com os 2 anos, não está não está falando as 2.000 palavras, então a gente tem sim que procurar a saber o que está acontecendo. E um fato muito importante, gente, é fazer as estimulações de acordo com a idade, né? Às vezes os pais entopem os filhos de brinquedos, mas não dão o brinquedo que é o de acordo para a idade dele. Ah, Kelly, uma criança até 2 anos de idade, que tipo de brinquedo que ela tem que ter? Brinquedos sonoros, gente. Criança tem que fazer, até os 3 anos tem que fazer barulho, tem que jogar, tem que montar, tem que desmontar, tem que ver como é que funciona. Ela está fazendo testes, ela está na fase de testes nesse mundo, né? Obrigada, gente, pelos parabéns. Obrigada, Jennifer. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se unir nessa corrente. A criança com TDAH, ela possui falhas na memória de trabalho ou memória operacional e possui falhas nas funções executivas também. Então, o que que acontece? A função executiva, ela faz o quê? A função executiva, ela me ajuda a analisar erros, ela me ajuda a organizar minha leitura, minha estrutura de escrita.
Se eu não consigo organizar isso, como que eu posso, então, fazer de uma outra forma? Não tem outra forma. Então, a minha memória de trabalho é onde eu consigo armazenar tudo. Tudo que eu preciso para ser uma boa professora, eu tenho que armazenar na minha memória de trabalho. E quando eu vou ensinar os meus alunos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso executar isso que está guardado na minha memória de trabalho. Então, aí é onde eu preciso da conexão neural entre memória de trabalho e função executiva. Se eu não tiver essa conexão, não funciona. Aí é onde a maioria as crianças com TDAH, os adolescentes e os adultos, porque às vezes a gente encontra muitos adultos que são TDAH, mas não estão sabendo ainda, né? Então, o que acontece? Quais são as características? Hoje mesmo eu postei, né, uma listagem aí de algumas características para a gente ficar de olho. E também, pessoal, não é para a gente sair generalizando todo mundo, não, né? Porque a gente precisa ter foco e ter também sabedoria para lidar com as coisas. Então, o que a gente precisa realmente? Saber entender tudo isso daí, para que a gente também não misture uma simples agitação com uma hiperatividade e impulsividade. Agitação e hiperatividade agitação e impulsividade é uma coisa. Tá claro para vocês? Vocês estão entendendo? Hiperatividade e impulsividade é uma coisa e a agitação é outra coisa. Então, não vamos confundir, né? Eu achava que eu era uma pessoa TDAH, mas aí eu fiz os testes e eu descobri que eu não sou. Eu sou agitada, né? E então, assim, o que acontece? A gente precisa ter pé no chão, observar o desenvolvimento das nossas crianças, está desenvolvendo de acordo com a idade, porque a gente precisa respeitar essa idade. Tudo tem o seu tempo, todos nós somos diferentes uns dos outros? Somos, mas existem coisas que a gente precisa fazer naquela idade, a gente tem até o limite daquela idade. Uma criança até 2 anos, por exemplo, ela tem que estar falando, em média, aí, de 1.500 a 2.000 palavras soltas, por exemplo. Né? Não está falando, então a gente tem que procurar entender o que está acontecendo, tá bom? E tem o tempo? Tem, mas qual é o limite do tempo? Até tal idade. Então, se eu não entendo de desenvolvimento infantil, logo eu não vou saber qual que é a fase que a minha criança está. Se eu não sei a fase que a minha criança está, então, para mim, tá tudo no tempo, né? Tá tudo tranquilo. Então, a gente precisa estimular, sim, de acordo com a idade. Vejam os brinquedos que vocês estão comprando para os filhos de vocês, se estão de acordo com a idade deles. Porque se não tiver, eles não vão dar tanta bola para isso, eles não vão brincar tanto, né? E a gente precisa estimular eles de acordo com a idade. Então, é por isso que eu gosto muito da estimulação cognitiva. É uma palavra que me estimula no meu trabalho, porque eu gosto muito. Certinho? Dá uma entradinha, então, lá na página do Estímulo do Saber e confere lá a nossa live de hoje, tá bom? Depois eu volto mais aqui. Amanhã eu vou estar falando para vocês sobre como agir com o TDAH em sala de aula, como lidar com o TDAH, que tipos de tarefa aplicar, o que pode acontecer e o que acontece que às vezes faz com que a criança regrida ainda mais em sala de aula. Então, o nosso papo amanhã vai ser sobre o TDAH em sala de aula, lá na página do Estímulo do Saber, tá bom, pessoal? Se você ainda não segue lá, vamos seguir. Um forte abraço para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e de olho aí no desenvolvimento infantil do seu adolescente, da sua criança, de você adulto, né? Porque nós também adultos vivemos em fases de desenvolvimento. Já vou sim, Ju. É porque eu tô vindo lá da página do Estímulo do Saber, tá? Eu deixei a live lá. Entra lá e confere. Acho que você vai gostar, tá bom? Um beijo. E depois a gente faz uma live por aqui também, tá bom? Até amanhã, então.